De início, a professora deu um roteiro pra gente, um roteiro já pronto, com uma ideia, e dali a gente começou a chover ideias. Então a gente sentou numa mesa, todo mundo da sala discutiu o que poderia ser, qual é o tom que a gente ia usar, como que a gente ia gravar, quais os planos que a gente ia utilizar, quais espaços que a gente ia utilizar. Então foi um processo criativo bem orgânico. Os atores, né, a Bárbara e o Matheus, foram muito bem preparados, eles já vieram já sabendo como ia ser o texto. Foi bem legal de trabalhar com a espontaneidade deles, né, criar a cena do interrogatório. Interpretar a Estela foi um desafio, até porque o processo ele foi muito fluido. Ele foi orgânico, assim, foi fácil até de entender a personagem, mas é sempre um desafio a gente criar uma narrativa de alguém que você não conhece. Então, a partir do texto, a gente foi construindo juntos, né? Eu também tive esse processo de aprendizagem da própria personagem para conseguir transmitir tudo que ela queria transmitir. Para criar o tom da narrativa do curta, eu busquei primeiramente entender o que a gente ia trabalhar na trilha. Então, para criar a trilha, eu busquei usar instrumentos como violino e outros elementos, todos distorcidos, para trazer a ideia da mesma confusão mental ali, da distorção da mente da Estela, que é a personagem principal. E a partir disso eu também fui desenvolvendo os efeitos sonoros, e com eles eu usei bastante reverberação para trazer a ideia de grandeza, de vazio, que também estava ocorrendo ali ao mesmo tempo na mente da Estela. E outros elementos importantes, que acho que um dos mais importantes foram os sussurros, que eu busquei tanto trazer a dinamicidade deles oscilarem entre o lado esquerdo e direito. Então eu queria como se fossem vozes falando no ouvido dela, do lado esquerdo e do lado direito. E também quis trazer a ideia de conforme a tensão da voz da Estela fosse aumentando, mais sussurros iam surgindo, mais perguntas fossem surgindo ao longo do tempo ali. A minha parte trouxe mais dramaticidade, né, pro curta, porque a gente gravou num dia que não estava chovendo, então eu tive que adicionar a chuva na pós-produção. Desde a produção também a gente teve que trabalhar ângulos específicos para conseguir trabalhar na pós-produção melhor com esses efeitos. Durante a produção, nossas principais inspirações vieram de filmes como It a Coisa, pela atmosfera sombria e o uso intenso de luz e cor para criar tensão, juntamente com a presença do simbólico barquinho de papel. O principal foco que eu tive durante a direção foi a preocupação do tom, né? Então a gente queria um tom mais soturno, um tom de suspense que beirasse ali o sobrenatural. E então todas as parametrizações de iluminação, ajustes no roteiro e também como os atores tinham que participar das cenas, tudo isso foi muito focado para a gente ter o tom ideal, para ser mais imersivo, para ser mais para as pessoas conseguirem sentir exatamente o que a gente queria passar. Foi bem importante para a gente essa iniciativa de juntar as duas disciplinas, juntar a sala toda, para a gente ter essa experiência que eu não tenho dúvida de que foi enriquecedora para todo mundo.